Olá pessoal, o meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico, vlog Vivo Livros. E hoje eu vou falar O Mistério dos Sete Relógios, também escrito pela Agatha Christie. Como eu estou comprando essa série aqui, da editora Nova Fronteira, sobre os livros da Agatha Christie, eu acredito que os próximos vídeos também serão sobre elas. Depois, quando eu der assim, uma parada, que eu acho que depois de uns 5, 6 vídeos, eu vou começar a falar sobre outros autores também, como a Patricia Highsmith e o Simenon, entre outros, mas esses são os que eu estou lembrando agora. Então, esse livro, antes de eu começar a falar dele, como o outro também, que eu cheguei a comentar, a capa é assim um primor. A Nova Fronteira está de parabéns. Eu não li aqui se é a edição brasileira que está fazendo esses desenhos ou se vem do exterior, né, se eles compraram os direitos de reproduzir também a capa, mas é muito bonito. Se vocês perceberem, a roda, né, dentro do pneu, assim, na roda, tem um relógio. Esse campo aqui, esse jardim, ele é um relógio, né, e os faróis do carro também são relógios. E aí e outras coisas que você vai descobrindo na capa do livro, e que tem a ver com o desenvolvimento da história. Muito boa sacada, eu gostei muito. Bom, o que trata esse livro da Agatha Christie, que, se eu não me engano, foi escrito, deixa eu ver aqui, na década, se eu não me engano, eu ia dizer na década de 20, e foi em 1929, no finalzinho da década de 20 do século passado. E ele conta a história de um assassinato que acontece logo no segundo capítulo do livro e que vai ser o fio condutor de toda a trama. Um grupo de jovens, né, assim que o livro começa, vai para a casa de um determinado magnata, né, de um grande capitalista inglês, para passar as férias. E como toda juventude, um foi convidando o outro, né, que era parente do dono da casa, era conhecido, e que acabou virando uma turma. Entre eles tem um rapaz chamado Gary White. E o Gary White tem um mau hábito que para os ingleses é quase um pecado. Ele dorme até tarde, né? Então todos já acordaram para tomar o café e ele ainda está dormindo. E aí os jovens, né, ficam brincando com ele sobre isso e resolvem pregar uma peça nele. O que eles fazem? Eles resolvem comprar 8 relógios, né, que naquela época eram despertadores, né, obviamente não tinha relógio digital, e esconder no quarto quando ele já estiver dormindo, para que esses relógios toquem ao mesmo tempo, às 6 horas da manhã. E ele que está acostumado a acordar às 11 e ser o último da turma a ir para a piscina, passear, e as pessoas têm que ficar esperando ele, vai passar por uma grande surpresa, vai ser uma grande brincadeira. E eles fazem isso. A casa fica mais afastada do centro da cidade, eles pedem para a dona da casa ficar conversando com o Gary, enquanto eles saem, compram esses 8 relógios, e à noite um deles é escolhido para entrar e instalar esses relógios. Isso é feito, eles fazem isso na madrugada, e no dia seguinte os relógios tocam. A casa toda acorda, tudo, mas o Gary não acorda. Eles ficam assim, curiosos o porquê disso, mas resolvem não chamá-lo. Chegam à conclusão de que o amigo tem realmente o sono pesado. Mas quando dá meio-dia, um pouco mais, a dona da casa resolve chamá-lo. E aí o mordomo, porque são dessas casas londrinas que ainda tinham na época mordomo, vai lá chamar o Gary e ele está morto. E, bom, aí instala-se o mistério, inicia-se a história e o pânico entre os jovens. Essa cena corta e cada um volta para sua casa, mas uma pessoa que é o melhor amigo dele e um outro rapaz, que vai ser também muito importante na trama, ficam encucados com aquilo. Como é que ele morreu? O que foi que aconteceu? Né? E eles começam a investigar. No mesmo dia, né, o Rony e que é o melhor amigo dele, mas um outro rapaz que vai ser importante na trama, eu vejo o nome, vão até a casa da Lorraine, né, que é uma meia-irmã dele. Na verdade, não é irmã,
né? Ele trata como tal. E vai dar a notícia de que ele morreu. E eles ficam assim, um pouco abismados, porque ela não fica muito surpresa com isso. Bom, adiantando um pouco a história, o Rony, passado alguns meses, ele começa também a investigar. Mas isso não é mostrado aqui de forma detalhada, somente citado. E ele acaba sendo morto também, né? E aí, né, uma das meninas resolve, juntamente com a Lorraine e esse outro rapaz que foi levar o Rony para dar a notícia à suposta irmã, que começam a investigar quem foi que matou o Gary. Bom, a trama vai se desenvolvendo, né? O livro vai te deixando várias pistas, como sempre, algumas verdadeiras, outras não. A Scotland Yard entra também na história e por trás está uma fórmula secreta que está sendo desenvolvida, mas quando você vai vendo todo o mecanismo, você percebe que o livro não é um livro para adultos. A linguagem dele, as cenas, né, as situações são mais para adolescentes. Isso fica patente quando tem o desfecho da história. É um desfecho que eu considerei infanto-juvenil. Não é infantil, mas também não era o desfecho que eu esperava. É um bom livro? Não é o melhor realmente da Agatha Christie. Não é um livro ruim, mas não é o melhor. Se eu recomendaria, recomendaria depois de você ter lido alguns deles, alguns dos livros da Agatha Christie, que são mais maduros e que as tramas são bem mais, como é que eu vou dizer, coesas. A trama não é tão frouxa igual a esse aqui. Por exemplo, o 100 gramas de centeio que eu falei, o caso dos 10 negrinhos, né, os 5 porquinhos, os elefantes não esquecem jamais, etc. Então existem outros livros que, na minha opinião, são mais fortes. Bom, isso que eu penso sobre o livro O Mistério dos Sete Relógios, mas é claro, já volto a dizer que não é um livro ruim. Quem quiser ler vai ter também todo o estilo da Agatha Christie, toda a forma dela escrever, está aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva. E a gente vai voltar na próxima semana com outro livro da Agatha Christie. Eu fazendo a resenha para vocês, dizendo a minha opinião. Um abraço.